Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Claudineia Fernandes e estou começando mais um vídeo aqui para esse canal. Pessoal, é o seguinte, hoje vim contar um pouco da minha vida, um pouco da minha história, e se vocês gostarem desse vídeo, eu quero que vocês comentem aqui embaixo que vocês gostaram, que eu trarei mais vídeos para vocês, tá? Provavelmente vocês vão me ver com essa roupa, com essa maquiagem, com esse cabelo em alguns vídeos, porque eu tô fazendo sequência de vídeo aqui pra ter conteúdo pra vocês aqui no canal. Bom, eu casei aos 16 anos, eu casei dia 6/9/2012 e eu conheci o meu marido dia 7, conheci não, a gente começou a namorar dia 7/1/2012. Quero contar um pouco da minha história pra vocês e quero que talvez você que esteja começando agora ou já está há um tempo namorando, está pensando em desistir, eu quero que você assista esse vídeo primeiro antes de você tomar uma decisão. Bom, eu sou filha única, então isso já é um pouco mais complicado, né? Porque eu não fui criada mimada, esse tipo de coisa de ter tudo de mão beijada, eu não fui criada assim. Mas eu sempre fui acostumada a ser só eu. Então, de dividir as coisas, essas coisas eu não era muito acostumada, não. Então, eu era um pouquinho chata nesse sentido. E eu tô explicando pra vocês isso porque vocês vão entender pra frente, tá? Bom, eu casei, como eu falei pra vocês. Meu marido, ele trabalhava em uma empresa e eu estudava na época. Então, você aí que tá me assistindo, jovem, adolescente, preste muita atenção no que eu vou contar pra vocês e que talvez mude um pouco o seu pensamento, tá? Eu era adolescente, eu era praticamente uma criança e eu casei. E aí, eu era muito ciumenta, muito ciumenta. Quando a gente casou, eu disse pra ele, você larga o seu emprego e eu largo os meus estudos. E meu marido, ele morava na cidade onde a gente mora, só que ele trabalhava em outra cidade. Então ele saía por volta das 4 horas da manhã para chegar lá no serviço no horário certo. E uma das condições que eu pedi para ele sair justamente era por causa disso. Na época, eu e a minha sogra, a gente era que nem fio desencapado. Se encostasse, dava circuito. Então, a gente não se acertava muito. Eu era muito criança e a criação da parte do meu marido era totalmente diferente da minha. Então, isso dava um pouco de transtorno ali. Bom, aí a gente combinou de que nós iríamos morar com os meus pais, porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha serviço e nós decidimos de casar e morar com os meus pais. Olha o pensamento da criatura, né? Em vez de pensar em ter uma casa, em trabalhar, não. Primeiro erro, gente, que eu quero dizer pra vocês. Talvez você que é adolescente esteja me assistindo e tá com planos de que teu marido tem que largar do serviço ou você tem que largar dos estudos. Não faça isso, tá? Eu acredito que tudo há o seu tempo. Não me arrependo, tá? Não tô falando que eu me arrependo ou algo do tipo, não. Eu não me arrependo. Só que é um conselho que eu te dou que talvez você não vá sofrer tanto mais pra frente como aconteceu comigo e o meu marido, tá? E aí eu larguei do meu estudo, não voltei mais, eu não completei o ensino médio, tá? Nem o ensino fundamental não completei. Então, fomos morar com o pai e a mãe. Obviamente não deu certo, tá? E, enfim, foi uma loucura. A gente saiu da casa da mãe,
fomos para outra casa que era abandonada, da casa do vô do meu marido. Não deu certo, a gente passou por muitos problemas. Na época, gente, quando a gente casou, meu marido com o acerto que ele fez, a gente comprou uma cama, um colchão, 2 travesseiros e um roupeiro, pra vocês terem noção. E aí, isso foi dinheiro já, né? Foi isso que a gente teve. Não tive casamento, tá? Não tive festa. O meu pai é um pouquinho, né? E eu não tive. Queria muito, só que eu entendia, então eu não fui uma pessoa de exigir, mas eu não tive. E aí casamos e fomos morar pra baixo e deu todo esse fuzuê. Se eu não me engano, tinha sobrado um pouco do dinheiro do meu marido, sim, do acerto. Ele guardou esse dinheiro e ele emprestou um dinheiro da comadre nossa de casamento pra conseguir comprar um chevetinho na época. Isso, gente, faz 8 anos atrás, tá? Sim, faz 8 anos que eu sou casada. E aí, a gente pegou esse chevetinho. Meu pai, ele sempre foi um cara que ele vendia fruta, vendia verdura, essas coisas, gente. Como que eu posso dizer? Repolho, laranja, bergamota, essas coisas. Ele vendia. E a gente se inspirou nele e começamos a vender. Só que a gente, na época, a gente não tinha a cabeça firme. Então, o que que acontece? Né? A gente gastava todo o dinheiro. O que a gente pegava, a gente gastava. Como a gente tinha comida, água, luz, tudo de graça, como a gente morava com o pai e a mãe, a gente gastava todo o dinheiro que a gente fazia. E só que o problema, gente, é que morar com pais não é legal. Então, nem do meu lado e nem do lado do meu marido. Então, isso começou a pesar, porque nós brigávamos muito justamente por causa deles. E começou um tempo que já não dava mais. A gente foi morar nessa casinha, como eu falei pra vocês. E na verdade, gente, não foi assim, não. Agora que eu tô me lembrando. A gente saiu da casa do pai e da mãe e fomos morar pra Erechim. Eu fui empregada e o meu marido não foi empregado. Eu trabalhei numa lanchonete que era da tia do meu marido. E aí eu sofri muito. Acho que foi um dos tempos que eu sofri mais. Não por causa da tia do meu marido, mas porque ela tinha uma sócia. E por causa dessa sócia, eu paguei o pão que o diabo amassou. Então, hoje, tudo que eu vejo, tudo que eu percebo que eu passei no meu passado, foi de ensinamento pra mim. Não me arrependo nem um momento de ter passado pelo que eu passei, mas não foi fácil, tá? Então, por isso que eu te digo, se você pensa em largar seus estudos, não largue. Se você tá pensando em casar pra viver com o teu pai e a tua mãe, não case, tá? Porque não é fácil. Fomos morar pra lá, eu comecei a trabalhar. Ela era uma pessoa muito exigente, uma das minhas patroas, e aí isso era muito, muito difícil para mim lidar, porque eu era uma pessoa que eu não levava desaforo para casa, então muitas das vezes eu falei coisas que eu não devia de falar, mas como eu digo, a gente sempre aprende, né? Então a gente não pode. Eu não reclamo do que eu passei. Hoje eu não reclamo do que eu passei e do que eu passo, porque todo lugar que você vai tem estresse, não adianta. Então, meu marido, ele não trabalhava porque eu tinha muitos ciúmes dele.
E toda vez que ele ajeitava um serviço, eu ajeitava uma... Como que eu posso dizer? Uma desculpa para não deixar ele trabalhar. E a gente brigava muito por causa que eu tinha ciúmes, ele queria me ajudar e eu não entendia. Enfim, ele passou por um momento difícil. Esse momento eu não vou contar aqui pra vocês, porque isso é coisa de nós dois, só que tem a ver com ele, então eu não vou falar. Mas a gente passou por um momento muito difícil e tivemos que voltar pra cá, pra cidade. A gente voltou aqui pra cidade, minha sogra foi buscar. E nesse meio tempo, gente, entre morar lá e voltar pra cá, eu fiquei, acredito que 5 dias sem falar com meu marido, que eu não queria mais. A gente brigou, a gente chegou num ponto que eu não queria mais. E por eu ter sofrido, por eu ter passado muitas coisas, tem muitas coisas, gente, que eu não vou contar aqui, porque eu acho muito, muito íntimo. Então eu prefiro não contar. Mas assim, eu passei por muitas coisas, por traição na parte da família, não do meu marido, na parte da família um todo. Pessoas iam lá se fazendo de amigas pra falar da minha vida para outras pessoas. Então, quando eu descobri isso, eu acho que foi o que me deixou mais mal, mais abalada. E aí eu passei um tempo na casa da minha avó. Eu vim de lá e fui direto pra casa da minha avó. E eu disse pro meu marido, eu não quero mais. Eu não aguento mais. E fui pra lá. Fiquei lá, meu marido ficou com a minha sogra. E, enfim, a gente pensou melhor e a gente voltou. Fomos morar pra baixo, na casa do meu pai e da minha mãe de novo. Ficamos um tempo lá, só que já não deu mais certo, a gente já não aguentava mais. Fomos morar pra casa da avó do meu marido, que morava do outro lado da terra do meu pai, assim, era longinho. E a gente passou também por problemas, por perrengues, e a gente acabou não ficando morando lá. Foi então que a minha sogra chegou e disse pra mim, por que vocês não vão morar na cidade? Vocês procuram um emprego, vocês trabalham e lá vocês vão ter as coisinhas de vocês. Uma coisa que eu quero deixar pra vocês, que eu quero contar pra vocês, que eu acabei esquecendo. Quando a gente foi morar pra Erechim, eu falei pra vocês que eu só tinha a cama, o roupeiro e os colchões, né? Só isso que a gente tinha. Quando a gente foi morar pra lá, eu consegui comprar no carnê, na Schumann, os móveis pra casa. Eu comprei pia, comprei televisão, comprei máquina de lavar, essas coisas assim básicas, mesa, eu consegui comprar. Tudo muito pequenininho, mas eu consegui comprar. E quando a gente voltou pra cá, eu não consegui pagar tudo e a minha sogra assumiu as contas. Eu tô falando isso, gente, e eu não tenho vergonha de falar, porque a minha sogra ajudou muito nós. Só que na época eu não entendia, e pra mim aquilo lá era uma afronta. Então eu vou contar pra vocês tudo certinho pra você que talvez tenha birra com a sua sogra não ter, tá? Porque eles querem o bem da gente. Só que quando a gente é novo, que a gente começa a ter um relacionamento, a gente não entende isso. E voltamos, fomos pra lá e daí ela conversou com nós e eu aceitei e a gente veio pra cidade. Só que eu aceitei com a condição de que nós iríamos alugar uma casa e cada um ia morar na sua casa. A sogra morava na casa dela e eu morava na minha. E foi o que aconteceu. A gente alugou uma casa, meu marido conseguiu um emprego, graças a Deus. Tinha muitas brigas entre eu e a minha sogra nessa época. Ela ia lá em casa e ela fazia coisas que eu acho que nenhuma pessoa gosta, tipo, mudava o fogão de lugar, e pra mim aquilo eu não gostava, eu não me sentia bem com aquilo, só que eu não entendia que ela queria o bem pra mim. Tinha coisas que ela tava tentando me livrar de acontecer e eu não entendia.
Enfim, aconteceu muitas coisas assim que a gente brigou, que a gente discutiu. E na época, gente, eu tinha pavor da minha sogra. Aí, meu marido começou a trabalhar, ele foi trabalhando, a gente foi conseguindo comprar as coisas, conseguimos comprar um carro melhor, um golzinho bola, e as coisas só foram melhorando. E nesse tempo, gente, eu consegui ajeitar o emprego, então eu também trabalhei, também comecei a comprar as minhas coisas. E com o decorrer do tempo, a gente vai amadurecendo. Chegou um tempo que eu e a minha sogra estávamos brigando. A gente, na verdade, não discutia porque eu não visitava ela e ela não me visitava. E, e eu não gostava, tipo, desde das contas, ela pedia quanto que recebia, quanto que gastava e eu não gostava disso. Então, na verdade, a criação da minha família com a família dela era totalmente diferente. E aí chegou um tempo que eu não aguentei mais porque a gente brigava muito e isso afetava o relacionamento entre eu e o meu marido. A gente brigava muito por causa disso. Então eu orei e pedi para Deus para que Deus colocasse as mãos e Deus mudasse. Eu disse para Deus que se eu estivesse errada, que Deus mudasse o meu pensamento, mudasse o meu coração, mudasse as minhas atitudes. Só que eu não queria mais aquilo, eu não queria discutir, eu não queria mais brigar. E foi o que aconteceu, graças a Deus hoje a gente se dá super bem. Conseguimos conquistar nossas coisinhas, fomos trocando de pia, trocamos de mesa, compramos uma mesa usada, só que uma mesa melhor. E fomos conseguindo realizar nossos sonhos, né? E aí a gente mudou de aluguel, fomos para uma casa, a gente morava num porão, aí fomos para uma casa. Moramos um tempo nessa casa. Só que começou um tempo, gente, que eu já não queria mais pagar aluguel, porque a gente pagava aluguel na época. Então, eu lembro que numa virada de ano, eu fui na igreja e eu pedi pra Deus. Eu disse, Deus, eu não aguento mais, eu queria mudar, porque a gente, tipo, R$ 400, R$ 300 em aluguel. E a minha sogra, gente, sempre ajudou e ajuda nós até hoje. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque graças a Deus ela é uma pessoa abençoada, que ela nos ajuda. E ela sempre disse que a gente sempre pode contar com ela. Então eu agradeço muito a ela por isso. E aí eu disse pra Deus que eu queria uma casa. E eu nunca fui uma pessoa, gente, de querer ostentar, de querer dizer que eu tenho o que eu não tenho. Nunca fui assim. E eu disse pra Deus que eu queria sair do aluguel. E que podia ser uma casinha velhinha, mas que fosse minha. Então Deus tocou no coração do meu pai. Meu pai comprou um terreno. Nós não tínhamos condição de construir. Ele comprou o terreno, ele disse, ó, vocês podem fazer a casa, vocês saem do aluguel, o terreno é de vocês, claro, tá no nome dele, mas ele disse que essa parte é nossa aqui. E aí eu não sabia o que fazer, porque a gente não tinha condição de construir uma casa e pagar aluguel. Foi então que a minha sogra comprou uma casa para nós, uma casa de madeira usada, e trouxemos e colocamos aqui no terreno. Na época, meu avô ajudou com os tijolos para fazer o banheiro e a gente construiu. Construímos o banheiro. E na época a gente era só bruto, assim, a gente só fez bruto e era só a casa, era 2 quartos da casa, uma sala, uma cozinha e um banheiro. A gente fez um banheiro e uma lavanderia
e tudo bruto. Passou-se o tempo, tivemos que trocar o coberto, que deu um temporal na época e acabou quebrando tudo porque ela era brasilite fino. E a gente trocou e fomos reformando a casa. Tinha 2 quartos, hoje tem 3 quartos. Não tinha garagem, hoje temos garagem. E conseguimos rebocar a parede. Fizemos o nosso quarto, que era o meu quarto que eu queria. Fizemos tudo com o decorrer do tempo. E ainda falta muita coisa para fazer na casa, porque é uma casa usada, então precisa ser feito muitos reparos e muitas coisas. Por que eu resolvi contar para vocês isso? Porque quem vê aqui me assistindo e vê eu ajeitada, vê eu bonitinha, acha que a gente é patricinha, acha que a gente não bota a mão na massa. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de trabalhar. Sempre gostei de ter as minhas coisas, realizar os meus sonhos. E hoje eu e o meu marido, a gente tá trabalhando, eu consegui trocar a minha pia, como vocês viram, eu mostrei pra vocês em vídeo, eu reformando. Eu pintei parede, eu ajudei a sentar tijolo. Gente, o que eu pude fazer e o que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, muitas pessoas olham de fora e dizem, aquela é metida, aquela é isso, aquela é aquilo. Mas não sabe o que a gente passa, né? Esse dia eu tava assistindo um vídeo de uma famosa chorando e falando que as pessoas pegam pesado, que as pessoas julgam muito, e realmente é. Muitas pessoas verem famosos na televisão e saem falando, e saem isso, e saem aquilo, mas não se percebem que tem um ser humano por trás disso, tá? Então, eu sempre fui uma pessoa que eu respeitei muito meu marido, respeito muito meu marido. E, inclusive, tem um vídeo que teve um comentário que eu achei muito desnecessário de uma pessoa. E eu peço assim, a você que é homem, que tá me assistindo, tem comentários que é desnecessário, que não precisa comentar. Eu sou casada, graças a Deus. Tenho muito orgulho de ser casada. Já faz 8 anos que sou casada. Casei novinha. Não pretendo me separar nunca. Que Deus me permita eu viver pro resto da minha vida com meu marido. Então, meu marido, ele não aparece quase nos vídeos porque ele não gosta de aparecer. E eu não vou forçar ele a aparecer se ele não gosta. Só que ele é meu marido e eu respeito muito a ele. Então, eu queria, assim, que você, homem que tá me assistindo, pode me assistir, curta os vídeos, só que com respeito. Porque hoje em dia, não se tem mais respeito com as mulheres. E aqui no meu canal eu peço que vocês me respeitem. Porque eu sou casada. Então, se pensar em comentar algum comentário desnecessário, não comente, não precisa, tá bom? Desculpa eu estar desabafando, estar falando isso, mas eu acho muita falta de respeito. Hoje em dia os homens verem qualquer coisinha e já saem dando em cima. E eu sou casada e eu peço que me respeitem. Voltando ao assunto, né? Falta muita coisa pra fazer ainda aqui na casa. Falta terminar de ajeitar algumas coisas aqui dentro. Eu consegui comprar a minha pia que eu queria, consegui comprar a minha mesa, que eu não mostrei aqui nos vídeos, mas eu consegui comprar. E aos poucos a gente foi conseguindo trocar as coisas e realizando os nossos sonhos. Ainda falta muitos sonhos pela frente, mas eu acredito que Deus, ele é fiel para cumprir todos os sonhos em nossas vidas. Como eu sempre falo, Deus, ele coloca os sonhos nos nossos corações e ele coloca os sonhos bem antes de nós sonhar. Ele já tem tudo escrito no livro da vida. Então, gente, eu queria contar pra vocês isso e dizer pra você que talvez você tá passando por esse momento com a sua sogra. Ore, peça pra que Deus mude o seu pensamento, mude o pensamento dela, que Deus coloque amor nos corações. Hoje, a minha sogra é como se fosse a minha segunda mãe. Eu sempre falo pro meu marido, falei pra ela também.
E quando tem alguma coisa que eu não gosto, eu falo pra ela. E eu não quero que ela se ofenda. Eu falei pra ela que eu não queria que ela se ofendesse com o que a gente fala. Porque diálogo, gente, a gente precisa ter diálogo e ceder. Porque se tiver dois teimosos e um não ceder, não dá certo. Eu e o meu marido é assim, eu sou muito chata. Eu sou, às vezes, até nem eu não me suporto. Mas meu marido tem paciência. Então, os dois, ele dá certo assim, né? Um com calma, outro mais estourado, certo? Seria os dois ter calma, né? E graças a Deus, ele mudou meu pensamento, mudou os pensamentos da minha sogra, as nossas atitudes, e hoje a gente se dá super bem. Então, talvez você que é um casal, vocês que são um casal novo, que estão começando agora, que estão passando por esse problema, vai passar. E tem outra coisa, gente, quando eu decidi largar tudo pra ficar com meu marido, eu não me arrependo, só que eu acho que se a gente tivesse feito um pouquinho diferente em algumas coisas, a gente não teria sofrido o que a gente sofreu, né? Mas, como eu falei, eu não me arrependo em nenhum momento. Outra coisa, vai ter pessoas que vão te dizer e vão dizer pra vocês que vocês não vão conseguir, que não vai dar certo, que vocês estão brigando e que tudo tá dando errado e que as coisas não vão dar certo, mas vai dar certo sim. Eu e meu marido, a gente é a prova disso, a gente passou por muitas coisas, muitos. Se eu contar aqui pra vocês tudo que a gente passou, tudo que a gente sofreu, eu lembro uma vez, gente, que a gente saiu vender com o nosso Chevette, ele resolveu apagar. Ele apagou no meio da rua, aí eu sabia dirigir, eu peguei o volante e meu marido saiu empurrar. Então a gente passou por muitos problemas, por muitas lutas, por muitas dificuldades para hoje a gente tá onde a gente tá. Não estamos ricos, não estamos super bem de vida, mas hoje a gente tem, a gente se sustenta, a gente consegue realizar nossos sonhos, a gente paga as nossas contas e eu agradeço muito a Deus por tudo que eu passei, por tudo. Passamos por dois temporais aqui onde a gente mora, que deu prejuízo, quebrou coberto. Vocês viram que teve um dos vídeos que eu postei aqui no canal pra vocês. Então, assim, a gente passou por muitos problemas. E você que tá começando agora, que casou e que tá passando por dificuldades, eu entendo você. Só que o que eu quero dizer é que vai passar, que tudo passa. Agora talvez esteja difícil, agora talvez você pense que não vai dar certo, você pensa que não vai conseguir, mas vai conseguir. Os sonhos que você tem, coloca nas mãos de Deus. Eu nunca vou cansar de falar isso, gente. Sempre coloca os sonhos nas mãos de Deus, porque Deus, ele sabe de todas as coisas. A gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades, porque tudo é permissão dele. Está escrito na Bíblia que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for permissão de Deus. Então, a gente tem que aprender a crer mais em Deus e entregar nossas vidas a Deus. O dia, gente, que deu o temporal aqui em casa, o último temporal, eu me entristeci muito. Hoje eu não gosto muito de falar, porque eu fico muito triste de falar sobre isso. E eu falei com Deus aquele dia, eu orei, eu pedi pra que Deus livrasse, porque aquele último dia que deu, que foi o furacão bomba, aqui foi muito feio, gente. Eu assustei muito, eu entrei em pânico, me entristeceu muito de ver meus vizinhos com as casas todas descobertas. A nossa casa praticamente não descobriu nada perto dos vizinhos ao redor, né? E eu entristeci muito. E aí, se eu não me engano, no outro dia veio o pastor da nossa igreja aqui e Deus usou ele para falar que Deus estava conosco, que Deus viu as minhas orações. E para mim, gente, isso não tem coisa melhor. De ter a certeza de que Deus ouviu as minhas orações, de que Deus estava ali, de que Deus permitiu para nos ensinar. Porque tudo a gente tem que tirar um ensino. Eu vejo muitas pessoas falando da pandemia, que eu vou falar em outro vídeo, e que eu acho muito errado, pessoas reclamando, pessoas murmurando.
E a gente tem que parar de ser assim. Mas, como eu tava falando pra vocês, hoje a gente realizou muitas coisas, a gente tem muitas coisas e tenho certeza que Deus vai nos permitir viver muitos sonhos ainda. E eu quero dizer pra você que é casal novo, que tenha paciência, tenha fé em Deus, tenha calma, aprenda a ceder, porque um relacionamento você tem que aprender a ceder. Quando um não tá bem, o outro cede. Quando um não quer ceder, o outro cede, entendeu? Porque tudo na vida da gente é com diálogo, com conversa, aprender a ceder e sempre colocar Deus no meio de tudo. Sempre colocar Deus na frente, no meio e no fim de tudo. Porque Deus, ele nos capacita. Deus, ele nos dá entendimento e nos dá sabedoria para nós entendermos tudo que acontece na nossa vida. Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, deixem aqui nos comentários, podem me perguntar, que eu não tenho problema nenhum de responder. Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu tô contando um pouco da minha história aqui pra vocês, não pra vocês pensarem que eu tô falando pra mim me achar ou pra mim ser... Não. Não é isso. Eu tô falando aqui pra vocês, pra talvez você que tá passando por esse problema, eu já passei e eu sei como que é. Então, saiba que tudo passa. Tudo passa e a gente tem que ter a sabedoria e o entendimento. Pedir a Deus a sabedoria e o entendimento pra gente entender o porquê que a gente tá passando por isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilha, comenta. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, por favor. E ative o sininho de notificação. Ative o sininho de notificação, que é muito importante, tá? Que daí, toda vez que eu subir um vídeo pro YouTube, vocês irão saber em primeira mão, tá bom? Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau!